No capítulo anterior, vimos o nascimento de uma linda história entre Amélia e Aurora. Mas será que haverá terríveis consequências? Fiquem agora com o próximo capítulo. Ela estava sentada, mastigando devagar, como se o mundo ao redor tivesse, por fim, feito as pazes com ela. A colher infantil azul turquesa ainda estava em sua mão, meio suspensa entre uma mordida e outra. O corpo, sempre contraído, parecia agora menos em guerra consigo mesmo. Havia um lampejo de serenidade ali, algo que Valentim mal se lembrava de ver desde a morte de Marisa, a mãe de Aurora, sua companheira, sua âncora. O luto ainda o engolia em pedaços. A dor era seu despertador e sua companhia noturna, mas ver a filha assim comendo era como avistar uma flor brotando num campo que ele julgava seco para sempre. Foi então que ele a viu, a garçonete. Loura, pele clara, cabelos presos em um coque apressado que deixava escapar alguns fios rebeldes, bochechas levemente coradas pelo calor do momento e pela emoção que não cabia no peito. Estava ajoelhada ao lado da menina, como se o chão tivesse sido o único lugar digno daquele momento sagrado. O avental simples, manchado discretamente por respingos de café e farinha, era sua armadura e seu manto. Ela não parecia saber que estava sendo observada. Ou talvez soubesse, mas escolhesse não se importar. Porque naquele instante, todo seu mundo era Aurora. E aquilo, por si só, fez algo dentro de Valentim se quebrar e se refazer ao mesmo tempo. Havia algo de profundamente humano e quase divino naquela cena. A mulher anônima até então não parecia apenas alimentar a criança, parecia devolvê-la ao mundo, como se, com um biscoito em forma de estrela e um gesto delicado, ela dissesse: "Você está segura, pode confiar." E isso para Valentim era algo que nenhum terapeuta, nenhum remédio, nenhum milhão de sua fortuna haviam conseguido até ali. Seu peito se apertou. Não era apenas surpresa. Era gratidão crua, feroz, misturada a um reconhecimento silencioso. A garçonete parecia uma criatura saída de outro tempo, como um anjo imperfeito, cansado, mas teimosamente generoso. Um ser que não usava auréolas nem asas, apenas um sorriso doce e um olhar que sabia escutar até o silêncio. Valentim ficou ali, parado, como se pisasse em vidro. As mãos, antes fechadas em punhos discretos ao lado do corpo, agora tremiam, ligeiramente. Queria correr até a filha, abraçá-la, mas não ousava interromper aquele milagre silencioso. O salão inteiro, antes cheio de sussurros e passos coordenados, parecia ter se calado só para aquilo acontecer. Como se o mundo, por um breve instante, tivesse entendido que ali, naquele canto iluminado por uma janela de luz suave, havia algo sagrado. E tudo o que Valentim pôde fazer foi respirar fundo. Porque sabia, com uma clareza avassaladora, que sua vida acabara de mudar e que tudo começava com aquela mulher ajoelhada e uma colher azul na mão da filha. Seu peito se apertou, não de forma comum, mas como se algo dentro dele, trancado há muito tempo, tentasse sair pela primeira vez em anos. Era uma sensação tão contraditória que o desequilibrou por dentro. Incredulidade, porque aquilo parecia impossível, e alívio tão profundo e súbito que beirava a dor física. Valentim Silvério, acostumado a conduzir reuniões com dezenas de executivos, a tomar decisões que moviam cifras bilionárias, agora se sentia como um homem diante do impossível, um pai testemunhando um pequeno milagre. Por um instante que pareceu fora do tempo, os ruídos do salão desapareceram. O tilintar das taças, o zumbido das conversas, o arrastar ocasional de cadeiras, tudo se dissolveu como névoa. Ficou apenas o som abafado do próprio coração batendo alto em seus ouvidos, em um compasso irregular, como se não soubesse mais a que ritmo obedecer.
O peito subia e descia com dificuldade, não por falta de ar, mas porque aquela visão roubava-lhe o fôlego e o entregava de volta em sobressaltos. Valentim não conseguia desviar os olhos de Aurora. Ali, diante dele, sua filha, aquela mesma menina que nos últimos meses rejeitara colheradas, empurrara pratos, chorara em silêncio diante de texturas, cores e cheiros, balançava levemente os pés sob a cadeira, como se flutuasse em um oceano só dela. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas para ele carregava o peso de um mundo inteiro. O ritmo suave do balançar, cadenciado, dizia mais do que palavras poderiam. Ela estava em paz. A colher azul ainda repousava em sua mãozinha e a metade do biscoito estrelado desaparecia devagar, migalha por migalha. Mas o mais impactante não era isso. Era o olhar da menina, olhos castanhos, tão parecidos com os dele, mas até então sempre distantes, como janelas trancadas. Agora fixos naquela mulher ajoelhada à sua frente. Aurora a olhava como se estivesse vendo algo raro, uma figura que, por algum motivo misterioso, seu mundo interno decidira aceitar. E foi nesse ponto que Valentim percebeu o que realmente o abalava. Ele não era aquele alguém. Por mais que a amasse, por mais que tentasse, por mais que investisse em terapias, escolas e profissionais, nunca conseguira aquele espaço. Aquele lugar íntimo dentro da filha, onde agora aquela estranha, uma garçonete, havia sido acolhida. Não havia ciúme nisso, tampouco orgulho ferido. Havia humildade, havia um reconhecimento bruto e silencioso de que algo extraordinário havia acontecido. E ele não sabia nem por onde começar a compreender. O ambiente ao redor, com suas paredes de um rosa pálido elegante, cortinas rendadas que dançavam com a brisa vinda das janelas abertas, mesas de mármore com arranjos florais discretos, parecia congelado. Até mesmo a luz do sol, filtrada pelas vidraças altas, parecia mais suave, mais dourada, como se o próprio universo, por um capricho inexplicável, tivesse conspirado para que aquele instante se tornasse eterno. E ali, em pé no centro do salão, da confeitaria mais requintada da cidade, com o coração disparado e os olhos úmidos que se recusavam a piscar, Valentim Silvério entendeu, não como um empresário, mas como pai, que acabara de testemunhar algo que nem todo o seu dinheiro jamais poderia comprar. O momento em que sua filha sorriu por dentro. Valentim deu um passo à frente, como se impulsionado por uma força instintiva, o desejo de se aproximar, de tocar aquele momento com as próprias mãos, mas conteve-se. Algo dentro dele, uma mistura de reverência e temor, o fez parar. Era como assistir ao desabrochar de uma flor raríssima sob uma luz que não lhe pertencia. Havia uma delicadeza tão frágil naquela cena que qualquer gesto mais brusco poderia desintegrá-la. Então ele apenas observou, os ombros tensos, as mãos espalmadas ao lado do corpo, o olhar vidrado como o de alguém que vê um milagre acontecer sem fazer parte dele. À sua frente, Amélia se movia com a naturalidade de quem não estava sendo observada, ou talvez de quem já tinha se acostumado a não ser notada. Ajoelhada ao lado da mesa, ela segurava um guardanapo branco nas mãos. Com dedos ágeis, mas suaves, recortava o papel em tiras longas e finas, como se fossem fitas de cetim. O gesto era quase hipnótico, carregado de uma ternura que não se aprende nos livros. Era o tipo de coisa que se desenvolve nos corredores apertados da vida, no cuidado diário com alguém que exige mais do que o mundo costuma dar. Cada corte do papel era também uma oferenda silenciosa à infância, que Aurora nunca tivera permissão de viver plenamente. As tiras recortadas balançavam entre os dedos de Amélia, como se dançassem ao som de uma música que só Aurora podia ouvir. Ela as movimentava de forma graciosa, desenhando no ar pequenas coreografias, ondas, círculos, espirais, um balé improvisado nascido da intuição.
E Aurora, aquela menina que costumava se encolher como uma sombra, agora a acompanhava, o movimento com os olhos arregalados e atentos. Um sorriso, tímido, mas autêntico, desenhou-se em seus lábios. Ela mastigava com calma mais um pedaço do biscoito estrelado, como se o sabor e o gesto fossem partes de uma mesma coreografia. Era um momento fora do tempo, onde não existiam diagnósticos, relatórios escolares, crises sensoriais ou agendas clínicas. Apenas duas pessoas, uma mulher e uma menina, conectadas por algo que desafiava qualquer explicação lógica. Aurora não era mais apenas a filha silenciosa de Valentim, a herdeira de um império alimentício que vivia cercada de protocolos e tentativas frustradas de adaptação. Ali, naquele instante mágico e suspenso, ela era só uma criança, uma garotinha encantada com fitas de papel dançantes e o sorriso doce de uma desconhecida. O salão da Maison Dulce, que costumava exalar uma sofisticação silenciosa, tornava-se agora palco de uma pequena revolução. As cadeiras de veludo claro, as paredes adornadas com quadros impressionistas, os lustres de cristal pendendo do teto como joias cintilantes, tudo parecia curvar-se diante da delicadeza do momento. O tempo desacelerava, como se o próprio universo, pela primeira vez, decidisse não cobrar pressa de ninguém. E Valentim, parado no meio daquele requinte todo, sentia-se o homem mais desarmado da cidade. Ele, que controlava planilhas e decisões, como um maestro, agora se via absolutamente vulnerável diante de uma garçonete de avental simples e de uma filha que finalmente sorria. Um sorriso que ele não conseguira arrancar com meses de especialistas, terapias e brinquedos caros. Um sorriso que nascia do improviso, do afeto e de uma fita de papel branca, talvez a mais valiosa de todas as riquezas que ele já vira. Jasmine, percebendo a presença de Valentim, levantou-se num salto forçando simpatia. Senhor Silvério, que surpresa! A garçonete estava apenas... Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, sem desviar os olhos da filha. O gesto foi calmo, mas carregado de autoridade. Jasmine engoliu todas as palavras. Amélia, ainda ajoelhada ao lado de Aurora, sentiu um arrepio correr por sua espinha quando o som de passos distintos, firmes, precisos, mas não apressados, se aproximou. Não olhou de imediato. Continuou com os dedos ainda segurando as tiras do guardanapo, como se estendesse um véu de proteção invisível entre a menina e o mundo. Havia em sua postura a intuição silenciosa de que, apesar do gesto simples, algo importante estava prestes a acontecer. Finalmente, com um suspiro quase imperceptível, ela se ergueu. Não com pressa, mas com a dignidade de quem não se arrepende, mesmo diante de possíveis consequências. Enquanto se levantava, seus joelhos rangiam levemente, denunciando as longas horas de pé. Bateu as palmas do avental nas coxas, limpando-o, com gestos automáticos, tentando conter a ansiedade que subia pelo peito como bolhas num copo de soda. Ao seu lado, Aurora seguia mastigando devagar, os olhos ainda fixos nas fitas de papel que tremulavam suavemente com a brisa leve do ar-condicionado. Não percebia a tensão do ambiente, protegida por seus fones lilazes e pela bolha tênue que Amélia, sem querer, havia criado ao seu redor. Valentim parou a menos de 1 metro. A elegância do terno cinza grafite era ofuscada pela intensidade de sua presença. A gravata afrouxada denunciava pressa, os cabelos bem penteados contrastavam com o olhar. Aquele olhar devastado de alguém que conheceu a dor do amor e a impossibilidade de salvá-lo. Seus olhos castanhos brilhavam não só pela emoção que se avolumava, mas também por uma espécie de assombro silencioso. Ele olhou para Amélia como se estivesse diante de algo que não compreendia completamente. Uma mulher comum, de feições,
Suaves, cabelos loiros levemente desordenados, mas que de alguma forma inexplicável havia feito o que ninguém conseguira: alcançar a Aurora. A voz dele surgiu baixa, não por insegurança, mas por reverência, como quem sabe estar pisando em território sagrado. Desculpe interromper, começou, o timbre aveludado e tenso. Posso saber seu nome? Amélia piscou uma vez, surpresa. Só então reparou nos detalhes: o terno caro, a gravata de seda, o olhar que se dirigia à filha com um tipo de vulnerabilidade que ela conhecia bem. O mesmo olhar que lançava ao irmão quando ele tinha crises e o mundo parecia intransponível. Amélia. Rocha, respondeu a voz firme, apesar do nó em sua garganta. Seus olhos, no entanto, não se desviaram de Aurora. Ela sabia que havia transgredido uma regra, sabia que Raul, o gerente, provavelmente a demitiria. Mas naquele instante, nada em seu corpo, nem o recuo dos ombros, nem o aperto dos lábios, sugeria arrependimento. Pelo contrário, havia em seu semblante uma serenidade ousada, como se dissesse: eu faria de novo. Valentim fechou os olhos por um segundo, como se quisesse guardar aquele nome. Quando os reabriu, havia uma ternura quase insuportável em sua expressão. Respirou fundo. Um movimento simples que nele parecia carregar o peso de anos de silêncio e frustração. Muito prazer, Amélia, disse ele, a voz embargando levemente. Meu nome é Valentim. Houve uma pausa. E... obrigado. As palavras saíram baixas, mas estavam carregadas de uma emoção crua, palpável. Não era um obrigado protocolar. Era o tipo de gratidão que nasce do desespero e floresce no improvável. Um agradecimento que vinha não apenas de um pai, mas de um homem esgotado pelas tentativas e tocado, enfim, por algo genuinamente transformador. Amélia apenas assentiu, engolindo em seco. Não havia o que dizer. Aurora, ainda mastigando calmamente, olhava para os dois com o mesmo ar sereno de quem por um breve momento havia encontrado repouso dentro do próprio mundo. Naquele instante, entre o brilho das vitrines e os passos contidos no chão de madeira clara, algo havia mudado para sempre. Na penumbra delicadamente dourada da confeitaria Maison Douce, onde os cristais do lustre derramavam luz morna sobre as mesas de mármore branco e o ar exalava um perfume doce de baunilha com lavanda, algo raro, quase sagrado, aconteceu. Aurora, a menina de olhos vastos e silêncios profundos, estendeu a mãozinha fina e tocou de leve o braço de Amélia. Foi um gesto breve, quase imperceptível, mas que carregava o peso de universos. Para uma criança que evitava o mundo com a precisão de quem já havia sofrido em silêncio, o toque era mais que pele. Era permissão, era confiança e, mais, ainda era um tipo de amor que ainda não tinha nome, mas que ali, naquele toque quase etéreo, ganhava existência. Amélia estremeceu, não de medo nem de surpresa, mas de um tipo raro de comoção que penetra devagar e se instala nos ossos. Sentiu o calor da mão de Aurora como quem recebe um segredo antigo. A pequena girou os olhos castanhos para o pai. Lentamente, com a serenidade de quem resolve enfrentar seus próprios monstros, empurrou o pratinho de porcelana na direção de Valentim. Era um gesto simples, mas tão carregado de simbolismo que parecia deslocar o tempo. Dividir comida para Aurora era dividir território, dividir confiança, dividir um pequeno feixe de paz. Valentim, com o coração já despedaçado pela surpresa do que via, foi tragado de volta à realidade pelo som, o tilintar de talheres, as conversas abafadas e elegantes de clientes em suas mesas refinadas, o dedilhar suave de um piano que tocava Clair de Lune ao fundo. Mas nada,
Absolutamente nada se comparava ao som interno ensurdecedor de algo ruindo e algo nascendo dentro dele ao mesmo tempo, como um terremoto e um nascimento num só segundo. O homem que por tanto tempo se escorou na dureza dos negócios, nos muros altos de sua mansão, nas rotinas clínicas da filha, agora se sentia vulnerável diante de um gesto infantil. Aurora estava lhe oferecendo algo que nem todos os bilhões que possuía haviam comprado. Uma abertura, uma ponte. Ele não sabia ainda, não podia saber. Mas naquele exato instante, como se o universo tivesse finalmente escolhido uma nova rota, engrenou-se uma corrente invisível, poderosa, irreversível. Correntes tão profundas e silenciosas que nem os cofres de sua fortuna, nem os contratos mais blindados conseguiriam deter. Algo se movia, não fora dele, mas dentro. E esse movimento, embora delicado como o toque de Aurora, era revolucionário. E foi nesse mesmo instante, sob a luz filtrada pelo cristal do lustre francês, que Jasmine observava. Imóvel, mas em combustão. Sua coluna ereta como uma lâmina, os braços cruzados, os olhos semicerrados. O sorriso ensaiado havia sumido dos lábios, substituído por uma linha dura de tensão. O gosto em sua boca já não era o do café importado que havia pedido, mas o amargor do que não podia controlar. Ela não sabia explicar ainda, mas o que sentia era o pressentimento de uma ameaça. E essa ameaça não usava salto nem perfume. Francês. Usava um avental champanhe manchado de migalhas doces, sorria com os olhos e carregava estrelas de mel, literal e metaforicamente, nos bolsos da alma. Naquele segundo congelado no tempo, tudo mudava. E Jasmine soube, com uma pontada de orgulho ferido, que estava diante de uma força que jamais havia previsto. A gentileza. Uma força desarmada, mas profundamente perigosa. No final do dia, o relógio marcava exatamente 17h12, quando Amélia dobrou a esquina da rua Monteverde. O corpo doía em pontos específicos, a lombar, os ombros, a sola dos pés, como se cada parte dela tivesse absorvido a tensão acumulada nas últimas horas. O uniforme bege claro, apesar de limpo, já estava ligeiramente úmido, colando a pele com a mistura do suor e do cansaço emocional. Mas era mais que calor físico. Era um calor interno, denso, como se todo o dia estivesse fervendo dentro dela. O sol, já em sua curva de despedida, espalhava sobre os paralelepípedos antigos um dourado melancólico, como se o próprio céu tentasse consolar as almas cansadas da cidade. As janelas dos sobrados refletiam tons alaranjados e rosados, pintando fachadas desgastadas com um verniz momentâneo de poesia. Mas nem toda a beleza do fim de tarde era capaz de aliviar o peso que ela carregava nos ombros. Um peso que não vinha da mochila nas costas, mas do que havia dentro dela. Cada passo de Amélia soava mais pesado que o anterior, como se o chão estivesse tentando puxá-la de volta, perguntando: tem certeza de que fez a coisa certa? Na mochila, além da marmita intocada, que ela havia embalado pela manhã com esperanças de uma pausa tranquila, e do avental amarrotado e manchado de farinha, havia algo invisível e mais severo. A culpa. Ou talvez não fosse culpa. Talvez fosse só o eco da dúvida. Ela se perguntava em silêncio, com a intensidade de quem tem medo da própria resposta. Teria cruzado a linha certa, ou errado de vez? Teria salvado uma criança de um colapso ou desafiado os limites de um emprego que mal havia como humana? Teria feito o bem, ou apenas cometido mais um erro no currículo de quem vive à margem? O vento soprou de leve, bagunçando os fios soltos de seu coque mal feito e trouxe consigo o cheiro distante de pão fresco e terra molhada. E foi naquele instante que ela percebeu que, por mais que o mundo à sua volta seguisse sua coreografia de rotina, lojas fechando, carros passando, um cachorro latindo no portão, dentro dela algo havia mudado, irreversivelmente.
Porque, naquele dia, Amélia não apenas oferecera um biscoito a uma menina autista, ela oferecera presença, oferecera escuta, e agora oferecia a si mesma a pergunta que nenhuma chefe, nenhuma cliente, nenhum gerente poderia responder por ela. E se, no fundo, esse era o caminho certo, justamente por parecer o mais errado? Seu coração ainda batia no ritmo de Aurora, uma cadência doce e contida, como uma canção que se ouve só com a alma. Amélia seguia pelas ruas com o corpo presente, mas a mente ancorada horas atrás, naquela mesa cercada por olhares e tensões. A imagem da menina mordiscando o biscoito de mel, os olhos grandes e castanhos fixos nos dela com uma intensidade que quase doía, era agora uma cena em looping em sua memória. Um instante tão pequeno no tempo, mas que se estendia como eternidade em seu peito. Aurora não dissera uma única palavra, e não precisava. O modo como havia inspirado fundo antes de aceitar a colher, como tremia levemente ao levar o biscoito à boca, como mastigava com uma concentração solene, tudo aquilo falava mais do que qualquer frase, mas o que selara aquele momento, o que transformara sua lembrança em algo sagrado, foi o toque. Um gesto frágil, hesitante, quase etéreo. A mãozinha de Aurora, tão leve quanto o próprio ar, roçando o braço de Amélia. Um gesto que para o mundo seria trivial, mas que para ela era o equivalente a um grito de confiança. Jamais, em todos os anos ao lado do irmão, vira um toque silencioso ser tão ensurdecedor. Aquilo a atravessava por dentro, como se a menina tivesse sussurrado verdades que nem ela mesma sabia articular. Amélia conhecia aquele tipo de silêncio, um silêncio que fala em outras frequências, um silêncio onde o amor é ação, o medo é defesa e o toque é conquista. Era impossível subestimar o significado daquele momento. Aquela criança não apenas aceitou um alimento, ela aceitou Amélia. E isso, para uma mulher que há tanto tempo sentia que ninguém a enxergava além do avental e do com licença, era como ser escolhida pelo universo, ainda que por segundos. Ali diante de Aurora, ela não era só a garçonete que servia mesas alheias. Ela foi presença, ela foi porto, ela foi alguém. Enquanto caminhava de volta para casa, com os olhos brilhando sem lágrimas, mas com a alma marejada, Amélia sentia, como quem toca uma verdade com as mãos, que aquele gesto tinha redesenhado algo dentro dela, e talvez dentro daquela menina também. Chegando ao sobrado simples onde vivia desde criança, Amélia diminuiu o passo ao se aproximar da entrada, quase como um ritual silencioso de respeito pela quietude do lar. Os degraus de cerâmica gasta rangiam levemente sob seus pés cansados, e ela, com a delicadeza adquirida por anos de convivência com o ambiente, escolheu os lugares certos para pisar. Aqueles que não despertariam os latidos dos cachorros dos vizinhos, sempre atentos a qualquer perturbação na noite. O portão rangeu baixinho quando ela o empurrou, e ao entrar foi recebida por uma mescla de cheiros familiares. O anis adocicado da erva doce que a avó fervia quase todo fim de tarde, e o aroma leve de sabão de coco vindo das roupas estendidas, no varal improvisado sobre o corredor dos fundos, balançando preguiçosamente sob a brisa morna do entardecer. Lá dentro, o tempo parecia ter outro ritmo. O rádio antigo, um aparelho com botões gastos e antena torta, murmurava um bolero que se esvaía suavemente pelo ar, preenchendo os espaços com uma melancolia reconfortante. A luz amarelada da lâmpada pendurada no teto desenhava sombras suaves nas paredes descascadas, e Amélia sentiu uma onda de ternura ao avistar Dona Cândida, a avó que criara ela e Caio com mãos firmes e olhos cheios de fé. A idosa dormia, no sofá de estampa floral desbotada,
os pés inchados, apoiados em uma almofada e um crochê incompleto repousando sobre seu colo, como se a linha tivesse simplesmente cansado de seguir o novelo. O som da respiração ritmada da avó misturava-se à música em volume baixo, criando uma cena de paz quase sagrada. Sobre a mesa da sala, os cadernos de Caio estavam abertos, formando um pequeno universo particular. As folhas estavam repletas de círculos, traços e pequenas anotações escritas com uma caligrafia minuciosa. Ele desenhava constelações com suas canetinhas coloridas, azul, laranja, lilás, como se buscasse, na ordem dos astros, uma lógica que o mundo ao redor teimava em negar. Seu olhar, absorto, pairava sobre os próprios rabiscos com uma concentração serena. Era como se, através daqueles pontos e linhas, ele costurasse os fragmentos do seu pensamento num céu seguro e previsível. Caio não reagiu ao som da porta. Sua mente ainda vagava entre as estrelas que criava, como quem se comunicava com algo maior, secreto, apenas seu. Amélia o observou em silêncio por um momento, sem interromper. Aquela cena era o seu porto, o núcleo do seu mundo. Mesmo com as incertezas que o dia lhe impusera, ali entre os boleros, os cadernos e o crochê inacabado, ela reencontrava seu centro. Mas no fundo do peito, a dúvida persistia, aguda e incômoda. Será que tinha feito a coisa certa ao se aproximar de Aurora, ou havia arriscado mais do que podia sustentar? Ainda assim, olhando para o irmão e sentindo o cheiro do lar, uma coisa era certa. Havia aprendido a reconhecer pequenos milagres. E o toque daquela menina, definitivamente, era um deles. Oi, meu amor. Amélia se abaixou ao lado do irmão e tocou levemente sua mão. Ele não a olhou, mas ofereceu um desenho, um céu noturno, com uma estrela dourada bem no centro. Ela sorriu com os olhos marejados. Uma estrela, como a que Aurora havia comido. Sentou-se no chão com ele, ignorando a fome, o cansaço, o mundo. Ali, naquela sala modesta, ela era mais que uma garçonete. Era irmã, neta, guardiã. Na manhã seguinte, a confeitaria Maison Douce parecia tudo menos doce. O aroma habitual de croissants recém-saídos do forno e tortas de frutas cítricas fora engolido por uma atmosfera pesada, quase tangível, como se o próprio ar carregasse eletricidade estática. Os sorrisos cordiais foram substituídos por lábios cerrados e olhares furtivos. Os cochichos surgiam como ventos cruzados nos corredores estreitos da cozinha, e o tilintar de bandejas soava mais agudo do que nunca. Cada movimento parecia conter uma tensão subterrânea, como se a confeitaria tivesse se transformado em uma ilha cercada por fogo, e Amélia, o epicentro do incêndio. Funcionários limpavam balcões com mais força do que o necessário, derrubando talheres sem pedir desculpas. Mariana, que geralmente dividia com Amélia o turno da manhã, mal ergueu os olhos ao vê-la passar. O doce ritual do início de expediente havia sido corroído por uma onda de julgamento silencioso. Os passos de Amélia ecoavam alto demais no chão de azulejos creme, e ela sentia cada centímetro da cozinha, observando-a como se fosse um corpo estranho invadindo um sistema hermético. Quando empurrou a porta dos fundos, que rangia sempre no mesmo ponto, deu de cara com Raul encostado na parede como um porteiro de tribunal. Os braços cruzados sobre o peito largo e o semblante mais rígido do que o avental engomado diziam tudo antes mesmo que ele abrisse a boca. Rocha, meu escritório. Agora. A voz dele soou firme, dura, sem o menor espaço para resposta. Amélia, apesar do nó que se formava em sua garganta, manteve o queixo erguido e assentiu com um leve aceno. Seu coração, porém, batia em descompasso, como um tambor desgovernado prestes a rasgar a própria pele. O calor subiu-lhe às faces, não de vergonha, mas da antecipação do que estava por vir. Ainda que soubesse que havia cruzado uma linha,
Aos olhos daquele mundo frio e hierárquico, algo dentro dela se recusava a ver seu gesto como um erro. Seguiu Raul em silêncio, atravessando o salão com passos firmes, ainda que pesados. O escritório ficava ao fundo, atrás de uma porta de vidro fosco, onde letras douradas grafavam gerência, com a pompa de uma autoridade que não admitia questionamentos. Ao cruzar o limiar, foi como se tivesse deixado o mundo das delícias para entrar numa câmara de julgamento. O perfume de café fresco e chantilly, que antes preenchia aquele lugar com acolhimento, agora parecia diluído, substituído pelo cheiro seco de papel, impressora e fúria contida. Raul não esperou que ela se sentasse. Nem sequer indicou a cadeira à sua frente. Permaneceu em pé ao lado da mesa, como um veredito em forma humana. O olhar dele era uma lâmina. Não cortava de imediato, mas feria pela constância. O ar-condicionado soprava frio e constante, e ainda assim Amélia sentia o suor escorrer discretamente pela nuca, sob a gola do uniforme. Cada segundo ali dentro era um lembrete de que a doçura do lugar tinha limites, e ela acabara de ultrapassá-los. Ela manteve-se de pé também, não por orgulho, mas porque sentar seria ceder a um peso que ainda não admitia carregar. E naquele breve silêncio, onde tudo parecia suspenso, a batalha entre protocolo e humanidade se desenhava invisivelmente diante deles. O silêncio dentro do escritório era opressor. O zumbido do ar-condicionado competia com a pulsação latejante nos ouvidos de Amélia. Raul mantinha-se de pé do outro lado da mesa de madeira escura, as mãos apoiadas com força sobre a superfície polida, como se tentasse conter o próprio desprezo. Atrás dele, uma estante com garrafas de vinho importado e prêmios de excelência em atendimento dava à cena um ar de ironia cruel. Nada naquele ambiente sugeria acolhimento. Era um altar ao prestígio, à aparência. E Amélia, de pé diante dele, era uma mancha. Você quebrou uma das regras mais básicas, Amélia, disparou ele com a voz como um chicote. Sentar-se à mesa de um cliente, interagir sem permissão. Aqui não somos babás, somos profissionais. A palavra profissionais saiu de sua boca como uma sentença de exclusão, envolta num véu de arrogância. Ele a olhava de cima para baixo, como se sua mera presença ali fosse uma afronta à lógica que regia aquele templo da sofisticação. Amélia, sentindo o coração afundar como uma pedra num poço sem fundo, abriu a boca para tentar se explicar. As palavras formigavam nos lábios, mas não chegaram a nascer. Raul ergueu a mão em um gesto brusco e impaciente, como quem espanta um mosquito. Pouco me importa a sua intenção, cortou frio, com os olhos estreitos. A cliente, Jasmine Lacerda, claro, fez uma reclamação formal. Disse que você ultrapassou os limites. E, convenhamos, não é a primeira vez que você age por impulso, não é? O golpe foi baixo, certeiro, e Amélia sentiu como se todo o sangue do corpo tivesse se concentrado nas têmporas. Ela engoliu em seco, tentando manter-se de pé, mesmo com o chão simbólico desabando sob seus pés. Mas a criança tentou, a voz quase trêmula, embargada por uma mistura de medo e indignação. Ela estava em crise. Não. Me interessa, Amélia, cortou Raul, agora erguendo a voz pela primeira vez. Um arrepio percorreu a espinha dela. A Maison Douce é um local de elite, entendeu? Não um centro comunitário onde todo mundo faz o que acha que é. Bonitinho ou do coração. Seus sentimentos não pagam aluguel. E nem são o que nossos clientes vêm buscar aqui. Ele deu uma volta na mesa, se aproximando devagar, com os passos calculados de um juiz prestes a anunciar a sentença de um crime que já tinha sido julgado antes mesmo do réu se defender. Você é só uma garçonete, Amélia, só isso. Não é psicóloga, não é pedagoga, não é salvadora de crianças especiais. É paga para servir pratos e sorrir.
discretamente, sem invadir mesas que não são suas, sem chamar atenção. Ela vacilou um passo para trás, ferida pela precisão de cada palavra. Seus olhos marejaram, mas ela piscou rápido, recusando-se a ceder a ele o espetáculo da humilhação completa. Seu contrato está encerrado, continuou ele, arrumando as abotoaduras como quem encerra uma reunião de negócios. Passe no financeiro e entregue seu avental. E, por favor, não faça cena. Já causou demais por hoje. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sólido. Amélia ficou ali, parada, como se seu corpo ainda não tivesse assimilado a ordem de ir embora. Então, com um fio de dignidade sustentando seus ombros frágeis, virou-se devagar, sem dizer mais uma palavra. Ao atravessar a porta do escritório, os cochichos cessaram por um segundo, como se a confeitaria segurasse o fôlego. Ela caminhou, com passos firmes, por fora. Por dentro, sangrava. Ela sentiu o chão ceder. O mundo desabou em silêncio. Mas mesmo com os olhos marejados, não chorou. Porque lá no fundo, ela sabia. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. A tarde escorria pelas frestas entre os prédios como mel quente, tingindo tudo com um dourado melancólico. O asfalto ainda exalava o calor do sol, e as sombras se alongavam sobre a calçada estreita da rua Monteverde, onde Amélia ajoelhava-se junto à mureta de pedra, tentando reorganizar seus poucos pertences que haviam escorregado da mochila ao ser retirada com pressa. A marmita de inox amassada, os talheres enrolados num pano de prato florido, o caderno da faculdade com as bordas gastas, o estojo de zíper quebrado. Objetos tão simples, mas que pareciam pesar toneladas naquele instante. Ela os recolhia, com as mãos trêmulas, como se cada item fosse um pedaço da dignidade que lhe fora arrancada minutos antes, entre quatro paredes e palavras cortantes. O ar cheirava a poeira antiga e jasmim de muro. Ao redor, o mundo seguia com cruel indiferença. Carros passavam, vendedores ambulantes gritavam ao longe, uma senhora regava plantas num segundo andar. Mas dentro dela tudo estava em suspenso, como se o tempo tivesse perdido o compasso. O coração ainda batia com a cadência surda da humilhação. Ainda ouvia Raul. Ainda sentia o peso das palavras que haviam a reduzido a uma garçonete apenas. Ela respirou fundo, tentando conter a onda de lágrimas que ameaçava vir. Não ali. Não em público. Do outro lado da rua, silencioso como um segredo, estava um carro preto de vidros escurecidos, estacionado há minutos, talvez mais. O veículo não exalava pressa nem som, apenas presença. Uma presença densa, como se pertencesse a outra frequência, a outro plano. Dentro dele, sentado com as costas eretas e as mãos firmes sobre o volante, estava Péricles, o motorista de confiança de Valentim. Um homem discreto, conhecido por sua pontualidade quase obsessiva e uma habilidade rara de desaparecer nos próprios gestos. Mas naquele momento algo nele havia mudado. Havia tensão em seu maxilar, inquietude nos olhos. Péricles observava o envelope que segurava com as duas mãos, como se contivesse mais do que papel. Era branco, espesso, lacrado com um selo dourado, em forma de letra cursiva, V, o brasão da família Silvério. Aquilo não era apenas um envelope, era um convite, mas não um convite qualquer, não desses que se rasgam após o evento. Aquele papel carregava o peso de uma escolha que podia virar mundos de cabeça para baixo. Dentro, havia a chance de algo que Amélia jamais imaginaria. Uma entrevista com Valentim Silvério. Uma proposta. Uma ruptura. Porém, enquanto ele hesitava, imerso no próprio dilema, seus olhos não perceberam Amélia, a poucos metros dali, ainda agachada, organizando os cacos do dia com gestos gentis e resignados. E ela, por sua vez, não viu o carro, não viu o selo,
nem o homem que a observava do outro lado da linha invisível que separava o fim de um possível recomeço. Péricles deveria ter chegado antes, mas o destino, esse relojoeiro silencioso, nunca erra o tempo por acaso. E naquele exato instante, quando ele finalmente ergueu os olhos para atravessar a rua, Amélia já havia desaparecido pela esquina. O envelope tremulou entre seus dedos. O convite ainda não fora entregue. Mas o que ele carregava já havia começado a se mover. E em algum lugar, longe dali, alguém já começava a sentir os primeiros sinais de um desdobramento inevitável. Não deixe escapar o próximo capítulo. Um envelope selado, um motorista em conflito e uma mulher que virou a esquina carregando o próprio destino nos ombros. O que acontece quando a chance de mudar tudo chega, mas chega atrasada? Descubra quem realmente controla os fios dessa história. Quais segredos dormem atrás dos vidros escurecidos e até onde Valentim Silvério irá para encontrar a garçonete que conquistou o sorriso de sua filha. Prepare-se. No próximo episódio, verdades serão expostas, alianças balançarão e o jogo de poder ganhará uma nova peça, mais frágil do que parece, mas infinitamente perigosa. Essa história tocou seu coração? Compartilhe com a gente nos comentários. Sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te emocionou, deixe um like para nos ajudar a continuar trazendo histórias assim. E aproveita para se inscrever no canal. Nos vemos no próximo episódio.